Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Love the Problem. Eu, Guga Moser, estou aqui de novo, mas agora com duas estreias mega especiais, e não só os nossos convidados estão estreando aqui no Love the Problem, mas também esse assunto é a primeira vez que a gente traz aqui. Hoje nós vamos falar sobre rebranding. Exatamente o que é isso, qual problema a gente quer resolver com isso. É um assunto atual, é uma palavra que você provavelmente já deve ter ouvido, tá na moda, e se você não ouviu falar ainda e não sabe o que é, não tenha dúvidas de que você está sendo alcançado por algum rebranding que está acontecendo nesse mundo em algum momento, e a gente vai falar disso aqui e de muito mais. Então se prepara aí, vambora, que hoje o Love the Problem tá especial, como sempre, né? Vamos junto, vambora! E para começar, eu quero dar as boas-vindas para ela. Quando o assunto é marca, aqui na K21, ela é a pessoa que vem logo na nossa cabeça. Uma pessoa que eu tenho tido a honra de estar trabalhando junto e estar conhecendo mais de perto. Luciana Cristofari, líder de branding aqui na K21. Seja muito bem-vinda ao Love the Problem. Olá, que alegria estar aqui falando com vocês. Minha primeira vez falando sobre marca no Love the Problem, sobre branding, rebranding, e ainda com o Rafa, que vai entrar daqui a pouco aqui para falar com a gente. E tô muito animada, acho que vai rolar um papo muito legal e muito divertido. Aproveitando que a Lu já fez aqui, já deu spoiler de quem é o nosso segundo convidado, eu quero dar as boas-vindas para ele, que também é um amigo e que também, quando eu penso em branding, é alguém que vem na minha cabeça, é uma referência nesse assunto. Então, Rafael Duzzi, atualmente Head de Marketing na DXA Invest. Seja muito bem-vindo ao Love the Problem. Olá, Guga. E aí, Lu? Tudo bem? Prazer. Muito obrigado pelo convite. E queria dizer, se você me considera referência, ele tá precisando de referências bem melhores. Espero que hoje na nossa conversa a gente consiga trazer umas referências aí pro pessoal que veio escutar com a gente sobre rebranding. Ai, Rafa, brincadeira, hein? Vou deixar pra nossa audiência aqui no final dizer se você é ou não é uma boa referência. Eu vou deixar isso aqui porque tenho certeza que você não vai decepcionar, Rafa. Mas bem, já aquecendo aqui os nossos motores, a gente trouxe esse assunto, rebranding, o que isso significa, mas pra gente falar de rebranding, primeiro, eu acho que seria legal a gente entender, afinal, o que é branding, né? Então, queria ouvir aí, Rafa, Lu, que vocês ajudassem aqui a gente entender qual o problema que o branding resolve e, afinal, o que é isso. Então, quando a gente está falando de branding, eu acho que a gente tem que ter na mente que isso vai muito além de uma identidade visual, né? A gente está falando de vários elementos que compõem uma marca. Seja seu posicionamento, seja sua identidade visual, seja a promessa dessa marca, né? Então, como é que essa marca quer vista, né? Ou o que ela está prometendo para o seu consumidor? Então, eu acho que esse é um primeiro começo para a gente falar de branding e rebranding. O que você acha sobre isso, Rafa? Você acha que esse é o caminho mesmo? Lu, peraí, não é isso não. Não, concordo total, assim, até para trazer a primeira referência aqui do episódio, é o Neumayer, o Mark Neumayer, se não me engano é o primeiro nome dele. Depois a gente bota aqui nas anotações do podcast, o livro Brand Gap dele, ele fala que brand não é o que você fala, brand é o que os outros falam de você, é como os outros percebem você, então tem tudo a ver, né? E o branding é justamente a atividade de você construir e tentar influenciar essa percepção que os outros têm de você, né? Então eu acho que é exatamente isso, e é um assunto extremamente importante para qualquer empresa, né? Às vezes alguém pode achar que branding não é um assunto importante porque não precisa de uma marca, só tem um produto bom, mas é difícil os clientes, né, os stakeholders saberem das qualidades do produto se não tem essa unificação do discurso sobre o que é o produto, o que é a marca, quais são suas qualidades, né? E vai muito além do logo, né? Como do logo, identidade visual, cores, vai muito além disso, né? Tem outras formas de você perceber a marca, uma marca de um produto ou até de uma empresa. Quando você fala sobre isso, a marca, ela tem essa personificação, né? Então,
Eu acho que é bem importante a gente trazer essa visão de persona, sabe? De quem é essa marca, como é que ela quer ser vista, né? Quais são esses elementos dessa persona que a gente vai fazer com que as pessoas reconheçam, né? Eu acho que quando a gente traz isso de rebranding, de branding, como é que a gente quer ser percebido e quais são esses elementos que vão fazer com que o nosso cliente perceba. E, além disso, um pouquinho do que a gente até estava comentando antes, é que a marca pode ser uma pessoa, né? Então, eu, enquanto colaboradora da K21, faço parte dessa marca, né? Então, o meu discurso, a minha linguagem verbal, a maneira como eu me coloco em uma reunião que eu estou, ela está falando sobre a marca. Quando eu estou representando essa marca, eu preciso ter essas características da marca atreladas à minha pessoa. Nesse exemplo que você deu, para qualquer empresa que tenha Key Account, né? Você que está ouvindo a gente, se você é um Key Account ou um líder comercial, alguém que tem uma interface, que é uma interface humana da empresa com clientes ou consumidores, você é o embaixador da marca, né? Então a forma que você fala, a forma que você se porta, o seu discurso, isso representa diretamente a marca, né? Ainda mais quando a gente tá falando de serviços, aí mesmo que talvez não tenha um ponto mais influente de como perceber a empresa, perceber a marca, como através dessa pessoa, né? Você, ponto de contato e representante da marca, da empresa. Nossa, muito interessante ouvir vocês falando de branding, que pelo que eu tô entendendo, qualquer ponto de contato que a gente tenha com o mundo, com os nossos clientes, é uma forma de nós fazermos branding. E aí eu tô aqui pensando, nossa, e se a gente então quer fazer um rebranding, que pelo que eu entendi até agora, né, que é um reposicionamento de marca, ou como que eu quero propor que a minha marca será vista e percebida pelas pessoas, nossa, são muitos elementos que a gente tem que atentar. O que é um rebranding, afinal, assim? Já me parece que o negócio é grande, assim, né? Bom, o rebranding é você basicamente trabalhar o branding, né, a atividade da gestão e desenvolvimento da marca, mas quando você está agora com um novo objetivo. Então você quer comunicar novos valores, você quer ter uma nova percepção dos seus clientes, ou até talvez restaurar a percepção que você desejava lá atrás, né? Então você pode ter uma marca de uma empresa, de um produto, agora não está vindo nenhum exemplo à mente, mas você no início que gostaria que tivesse uma percepção que o seu produto é de qualidade, mas todo mundo associava a um produto barato. Então você faz o rebranding para as pessoas poderem perceber o seu produto como algo de qualidade, algo luxuoso. Eu posso trazer um exemplo, Rafa. Tem um exemplo muito bom e bem simples aqui, que eu acho que está no dia a dia de qualquer um, né? Quem não tem uma Havaiana em casa, né? Eu acho que a Havaiana é um grande exemplo de reposicionamento de marca. Se você for olhar a Havaiana alguns anos atrás, não vou revelar minha idade aqui, né? Mas alguns anos atrás, a Havaiana ela tinha essa percepção de marca de barata, de simples, de todo mundo tem uma Havaiana, né? E o quanto a Havaiana se reinventou como marca nesse reposicionamento. Hoje uma Havaiana é talvez 3 vezes mais alguns anos atrás, né? E hoje ela tem lojas no mundo todo, então eu tenho amigos fora do país que falam, Lu, se você vier, me manda uma Havaiana ou traz uma Havaiana para mim. O quanto essa marca mudou essa percepção, né? Então, quando a gente fala de rebrand, eu acho que esse é um bom exemplo de que ela tinha uma imagem de baixo custo, de simples, de qualquer um pode ter essa marca, e hoje ela tem um valor agregado imenso, né? E é uma referência brasileira, né? Sendo que até o próprio slogan dela, né? A tagline dela é todo mundo usa, todo mundo pode ter, né? Então, eu não sei, Rafa, o que você acha? Acho que é um bom exemplo sobre isso, né? Não, excelente. Ainda bem que você lembrou disso. A gente passar esse episódio inteiro sem falar do case Havaianas seria realmente um crime no branding. Não, exato, eu acho que a Havaianas é um excelente caso disso, que se você parar pra pensar, esse é um caso onde o produto ele não mudou muito, né? Assim, hoje até tem várias linhas, tem vários outros produtos além da própria sandália de tiras de borracha, mas quando ela fez esse rebrand, a ideia não era mudar o produto, era mudar a percepção do que aquele produto estava sendo percebido, né, pelos clientes e consumidores. Então acho que esse é, enfim, caso melhor que esse, impossível. E eu acho legal isso que a gente tá falando, que assim, a Havaiana, ela viu um nicho de mercado que ela não estava atendendo, que são pessoas com a classe social superior e que ela podia abraçar essa classe social.
Então aí foi o start de rebrand para ela, né? Então, como é que eu posso ganhar novos mercados? Como é que eu posso sair desse nicho ou desse público que eu já estou atendendo, né? Então, eu acho que para mim essa foi a grande sacada, o grande start de rebrand deles, né? É muito legal vocês trazerem esse caso, e vocês falando do caso aqui da Havaianas, eu comecei a pensar assim, em casos que podem estar acontecendo hoje, e aí a gente até falou aqui um pouco nos bastidores antes, né, mas eu acho que tem um que não tem como deixar de falar do momento também, que é o rebrand que está acontecendo no Facebook, né, que recentemente passou a ser chamado de Meta, e que isso impacta a nossa vida, né, tipo, a gente provavelmente aqui usa Facebook, já não é mais o Facebook, né, o Instagram, por exemplo, tem outros aplicativos, e o WhatsApp, e a gente começa a ver Meta ali no meio. E aí, semana passada teve notícias aí de que a marca deixou de sair o resultado e ela perde valor de mercado, e tudo isso tem um impacto. E quando eu lembro, vocês estão falando de rebranding e vejo Meta, eu falo, opa, isso tem alguma coisa a ver aí no meio, né? Isso tem alguma relação, porque o rebranding, ele, além de mudar a percepção que as pessoas, né, têm da marca, ele também impacta diretamente os clientes e o negócio, né? Quais são esses impactos, assim? Como é que esses impactos acontecem na prática? E aí, Rafa e Lu, pela experiência que vocês têm aí vivendo com isso, e até olhando, por exemplo, esse case do Facebook aí, da Meta, né? Bom, acho que o Guga, excelente exemplo da Meta também, acho que é um case legal e recente pra gente falar sobre várias coisas que são importantes no branding, como é que isso foi aplicado nesse caso do Meta, né? Então, teve uma mudança, né, de logo, de nome, identidade visual, não é sobre isso, vai muito além da representação gráfica de uma marca, né? E uma coisa que é muito importante na marca também são os valores de quem está dentro da empresa operando aquela marca, como ela deseja ser percebida. E antes, o Facebook, ele já tinha uma complicação que era, Facebook é um aplicativo, né, uma rede social, uma plataforma onde você se relaciona com pessoas, faz publicações, compartilha conteúdo, mas ao mesmo tempo era o mesmo nome da holding, que, como você falou, Guga, tem o Instagram, também tem o WhatsApp, tem outras plataformas, outros produtos debaixo desse nome Facebook. Então antes já tinha esse problema, né, já tinha o problema de ser um nome que representava duas coisas muito diferentes. Mas eu acho que não era só isso que eles queriam mudar. Eu acho que eles queriam justamente... O Meta vem do metaverso, né? Eu acho que é uma decisão estratégica de dentro da empresa para falar para onde eles acreditam que vai evoluir o segmento deles, né? O segmento de redes sociais, de plataformas de conteúdo, para um ambiente de consumo dentro de um metaverso, de realidade virtual ou aumentada. E eles apostaram isso tão forte nisso, acreditam tão forte nisso, que mudaram esse nome para Meta. Eu acho até uma mudança esperta, até porque o metaverso não é uma coisa proprietária, né? Tem várias empresas que trabalham nesse segmento, só que eles agora são a primeira grande empresa com esse nome totalmente focado, e acho que até tinham altas expectativas, né? Os investidores pelo menos deviam ter com essa mudança, e os resultados negativos aí das últimas semanas, acho que foi a queda, não foi só o resultado negativo, mas o resultado negativo aliado à grande expectativa que teve por causa dessa mudança, né? Mas eu acho assim, eles estão querendo ser percebidos como uma empresa de tecnologia que vai além das redes sociais, mas também agora para esse novo segmento que eles já atuavam, né? Através daquela Oculus, que é a empresa de hardware que eles tinham de aparelho de realidade virtual, mas agora eles estão querendo expandir para ser uma marca que foca bastante nisso, né? Na realidade virtual, e como é que todos os outros produtos provavelmente podem se desenvolver para isso. Então acho que esse Meta é um bom caso, né, Lu? O que você acha? Não, acho um excelente caso. Eu acho que o Facebook, ele vem passando, acho que a gente pode ir acompanhando, acho que todo mundo que usa Facebook, Instagram, vê aí várias polêmicas sobre ele, notícias que saem, né? Então isso, eu acho que além desse novo mercado e essa visão de futuro, né, para as empresas que estão ali nesse ecossistema do Facebook, que agora é Meta, né? Então, eu acho que todo mundo já deve ter percebido sobre essas polêmicas também que vem rolando sobre o Facebook. Não é de agora que sai uma notícia, é um fake news, não é uma ação, né? Então, além disso, eu acho que além dessa visão de futuro do Facebook, de criar esse ecossistema, eu acho que tem essa pressão sobre o seu público, né? De que, cara, não é mais o que eu quero consumir agora, né? Essa rede social não tá fazendo mais sentido para mim.
Que experiência é essa que eu quero ter para o futuro? Então, eu acho que isso influenciou um pouco essa mudança e esse momento de que chegou a hora da gente fazer esse rebranding. A gente precisa melhorar essa imagem dessa marca. A gente precisa atender melhor esse nosso consumidor, né? Eu acho que a gente precisa alinhar a expectativa, né? Então, eu acho que também tem esse movimento. E eu acho até que foi bem arriscado, assim, essa mudança. Eu acho que é um case muito legal da gente conversar sobre rebranding, mas eu não tenho opiniões ainda se foi uma boa decisão ou ruim, mas nisso que você falou da confiança do público sobre privacidade, né, principalmente, você mudar o seu nome, né, de uma holding de produtos digitais de redes sociais, focando num universo de ainda mais imersão, né, que é o metaverso, de realidade virtual e aumentada. Assim, eu acho que é muito arriscado você botar tanta aposta nisso, dado o histórico do Facebook, né? Como as decisões internas lá sobre privacidade, até controle de conteúdo, informação, que foi justamente grande parte do motivo da imagem ruim que eles tinham. Ainda tem, né? Isso não mudou ainda. Porque eles não mudaram o produto, só mudaram o nome da holding, né? Então, assim, eu acho que é um bom caso de conversar sobre rebranding, porque é justamente uma mudança que fala sobre estratégia, também tem a sua mudança visual, né, e gráfica, mas não é só sobre isso. E eu acho que nos produtos não vi ainda esse reflexo numa mudança. Eu acho que os pontos negativos que muitas pessoas destacavam, e é o motivo das críticas à empresa, não mudaram, né? Então, será que valeu a pena esse rebranding? Você criar altas expectativas focada num segmento ainda em crescimento, bem pequeno, mas ainda em crescimento, e não muda a forma de você trabalhar a empresa e os valores percebidos tanto para o cliente como para os seus colaboradores internos. Então, definitivamente foi uma decisão arriscada, mas eu acho que só o tempo vai dizer, né, se foi uma boa decisão ou não. Eu acho que a gente pode ficar de olho, Rafa, nesses próximos capítulos, né, de para onde vai esse rebrand. Eu acho que a gente trouxe um ponto que talvez é até o que o Guga ia trazer aqui, mas já tô atropelando ele mesmo, que é sobre o escopo de negócio, né? O quanto isso impacta positivamente ou negativamente, dependendo de como está estruturado esse rebrand, né? O negócio em si do Facebook, né? Então, eu acho que você trouxe um ponto, Rafa, que o quanto o cliente ou ele percebe que esse metaverso, né, é valor hoje, né? Hoje talvez não seja valor para ele. E o quanto foi arriscado realmente, né? Para o negócio em si trazer esse posicionamento que tem um quê de futuro, né? Para o usuário em si, para o cliente em si, né? Exato, Lu, e você trouxe um ponto que é o que está me chamando muita atenção aqui nessa discussão, porque a gente está falando de visão de futuro, a gente está falando como é que impacta a forma como o cliente percebe o valor da minha empresa hoje, a gente está falando sobre como que a empresa está comunicando para o mercado e para as pessoas como ela quer ser vista, e não tem como a gente falar desses tópicos e não vir à nossa cabeça a discussão de estratégia, porque no final do dia, tudo isso tem uma conexão muito forte com os resultados que a gente está buscando atingir, porque isso no final impacta diretamente tanto o business ali diretamente, como também os nossos clientes, que são aqueles que apostam na nossa marca ou então aqueles que se relacionam com a nossa marca em busca de receber algo de volta. E aí, aproveitando essa conexão que você acabou de trazer, Lu, com o valor que está percebendo para o cliente, eu queria pedir para que você, Rafa e Lu, com a experiência de vocês trouxessem no dia a dia de vocês, quando vocês estão trabalhando com rebranding, como perceber esses elementos? Como é que vocês, na prática, vocês fazem para conectar esse movimento de reposicionamento de marca, de fato, com o valor que está sendo entregue para o cliente, para o resultado que a gente está querendo gerar enquanto organização? Muito legal, Guga. Eu acho que eu posso trazer um exemplo que está bem latente dentro da K21 hoje, que é sobre o nosso reposicionamento de marca. Eu acho que a K21 hoje, ela é conhecida como uma empresa de agilidade. E ela, nesses 9 anos de história, a agilidade, ela é nosso DNA. Isso nunca vai mudar. Só que o que a agilidade entrega para o nosso cliente?
Então é isso que é o nosso desafio. O que ela entrega como uma ferramenta, né, de negócio, assim, para o cliente? Então ela entrega inovação, ela entrega impacto do negócio em si. E aí a gente olhou que hoje a gente estava muito centrado e centralizado neste nicho específico de mercado. Então, peraí, se o nosso cliente percebe a gente como uma empresa que está inovando, que está trazendo resultado de negócio, por que é que a gente ainda continua prometendo entregar agilidade e se posicionando como essa empresa de agilidade? Eu acho que é aí que gera esse movimento, né? E aí a gente também olha para os nossos concorrentes, que é, cara, o que os nossos concorrentes estão fazendo? Como é que eles estão se posicionando hoje nesse mercado? Eles estão atendendo uma fatia de mercado a um público que talvez a gente não está olhando, né? Talvez o Facebook lá atrás, o exemplo que a gente trouxe, né, Rafa? Ele olhou para uma fatia que a gente não está clara para a gente, porque eles fizeram esse estudo, essa pesquisa de mercado, né? Então, eu acho que o grande start para mim sobre se reposicionar é escutar o seu cliente, ouvir, sempre entender qual é a percepção que ele está tendo sobre a sua marca. A gente às vezes fica falando sobre pesquisa. Para mim, eu acho que é muito mais você sentar e bater um papo com o seu cliente para entender o que está num viés que talvez numa pesquisa ele não vai trazer, que você vai ter muitas percepções legais de que como é que o cliente está te vendo hoje, quais são os valores que ele acredita da sua marca, e aí você começa a cruzar isso com o mercado e ver que, peraí, sabe, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade da gente expandir o nosso mercado aqui que a gente não está olhando. Então, dentro da K21 é um pouco disso que está acontecendo hoje, sabe? E está sendo muito legal essa transformação, a gente está caminhando para isso. Muito legal esse caso de vocês aí, Lu. E isso que você estava falando, né, do cliente, de como eles percebem, é bem legal também destacar que, assim, a marca, até outra referência aqui, o David Aker, que é um autor também de branding bem interessante aí, depois eu boto mais links aí na descrição do podcast, mas ele fala sobre os stakeholders, né, e o cliente geralmente ele é o principal stakeholder que interage com a marca. Mas, às vezes, tem um stakeholder que é muito importante, que ultimamente a gente tem visto atividades de branding bem focado nele, que é o quê? São os colaboradores ou pessoas para se candidatarem para trabalhar numa empresa. Então, a gente tem visto o employer branding crescendo cada vez mais, de você deixar claro que a sua empresa é um bom lugar de se trabalhar, e você tem uma presença forte no LinkedIn, um time de RH que comunica bem os valores da empresa e os benefícios de se trabalhar numa empresa. Então, assim, tá aí um elemento de um outro stakeholder que às vezes você quer se posicionar também diferente, para pensar o desafio, né, que deve ser para Uber, comunicar para os seus motoristas que é legal de se trabalhar na Uber. Como é que você faz isso? Deve ser muito difícil, porque primeiro eu não sei se é legal trabalhar na Uber, né? Então, como é que você consegue comunicar as qualidades? Isso é um desafio grande e precisa de um time dedicado para pensar isso, né? E você fazer essa atividade de rebranding, de você ver um novo espaço para você crescer, tem muito, muito potencial, né, para você conseguir resultado fazendo esse rebranding. Então, assim, para falar de um caso meu aqui, como o Guga me apresentou, né, sou head de marketing lá na DXA Invest. A DXA Invest, ela é uma fintech de investimentos privados, mas ela não foi sempre isso, né? Ela vai fazer 10 anos agora, e por boa parte do tempo de existência da DXA Invest, ela se chamou DXA Investments, e ela era mais reconhecida como uma gestora de investimentos privados, trabalhando principalmente com fundos. Então, estou falando de como ela era percebida, inclusive como ela era regulamentada, né, pela CVM, porque nós somos uma empresa regulamentada pela CVM, e a forma de investir, que é fundos, né? Não sei se quem está ouvindo a gente investe ou entende sobre investimentos, mas o fundo é uma forma muito específica. Tem um gestor desse fundo, esse fundo vai levantar capital para fazer investimentos em outras empresas privadas que têm grande potencial de crescer. E aí o investidor está confiando muito no gestor desse fundo. Então esse era o relacionamento de confiança, que a marca também passa por isso, pelo relacionamento de confiança. Só que a gente começou a ver que os nossos clientes, né, ouvindo os clientes, a gente via que eles gostavam de tomar decisões nos investimentos. Então eles queriam confiar na gente, mas não só na confiança, toma aqui meu capital e faz todos os investimentos por mim. Eles também queriam ajudar no auxílio de escolher essas empresas privadas para receber investimentos. Então a gente criou uma nova forma de fazer isso, através de uma carteira administrada, que também é um produto regulado pela CVM, mas onde o investidor tem mais protagonismo e consegue escolher o tipo de empresa que ele quer investir. E a gente faz isso através de um produto totalmente digital, onde o investidor faz todas as análises e investimentos através de uma plataforma. E aí por isso a gente mudou o nome para DXA Investments, de DXA Investments para DXA Invest, porque justamente tinha essa nova ação agora que o investidor faz, e no processo de rebranding, a gente queria que fosse uma
mudança sutil, que os investidores ainda sentissem que eles estão falando com as mesmas pessoas, só que agora é um novo tipo de relacionamento. É um relacionamento com suporte tecnológico por trás, né? E aí, por isso que quando eu apresentei a Decisão Invest, falei que é só hoje uma fintech de investimentos privados. Mas teve uma mudança pra gente, até a gente chegar aqui. Então, tá aí uma forma que o rebrand foi usado para não só ouvir o investidor e o que o investidor desejava fazer e responder a isso, mas também até se posicionar de uma nova forma. E antes a gente era uma gestora, agora a gente é uma fintech, uma empresa de tecnologia. Isso, inclusive, afetou a gente internamente. A gente não tinha um CTO, não tinha um time de engenheiros, designers. E hoje a gente tem pessoas que estão à frente disso e construindo produtos digitais. Então tá aí um rebrand que não foi só da boca para fora, também foi da boca para dentro, assim, se a gente pode dizer. Afetou completamente como a gente funciona. Eu só queria trazer um ponto que eu acho que a gente não falou, Rafa, que você trouxe muito bem no seu exemplo, é que quando a gente fala de branding, a gente não pode desassociar isso de cultura. Então, a gente ter esses valores claros dessa marca, a gente ter esse posicionamento claro, essa promessa clara, é importante porque lá no início, lembra que a gente falou sobre as pessoas são a representatividade dessa marca. Então, o quanto é importante nesse processo de rebranding a gente fazer um processo de internalização disso, né? De como é que a gente leva isso para dentro de casa, como é que a gente vende isso dentro de casa, né? Como é que a gente engaja as pessoas nesse novo posicionamento. Então, eu acho que provavelmente você deve ter vivido isso já, né? Nesse processo. E eu acho que a gente não pode desassociar de maneira nenhuma sobre cultura. Porque quando a gente fala que a gente está indo, K21 está indo para um olhar mais para inovação e para negócio e querendo se posicionar nesse cenário, a gente também precisa se posicionar internamente, né? E vender isso para as pessoas para que elas tenham esse discurso alinhado, né? Então, para que essa promessa fique clara para todo mundo. E excelente esse ponto, Lu, porque conecta muito com um gancho que o Rafa trouxe durante a fala dele lá no início, falando sobre a importância de ter times dedicados a olhar essa parte do branding. E aí esse desafio da gente engajar as pessoas nessa mudança, nesse rebranding, eu imagino que junto com a vida como ela é, né, com tudo acontecendo, passa a ser um elemento a mais, né, para quem tá tocando. Não é só ouvir o cliente como vocês trouxeram, não é só comunicar para fora, mas tem um desafio interno também de engajar essas pessoas nessa mudança. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, na prática, para quem está ouvindo aqui esse podcast ou que trabalha exatamente no time de marca e é responsável por liderar esse movimento, ou para quem talvez é líder de um produto, mas também tem lá contato com o cliente e também tem a chance de engajar nesse movimento de branding. Qual é o papel hoje da liderança dentro das empresas de olhar para essa questão da marca e cuidar disso? Porque eu imagino que vocês sozinhos não conseguem, o líder sozinho de brand não conseguem fazer essa mudança. Depende dos outros. O que essas pessoas precisam estar atentas, assim? Como que elas podem ajudar? O que eu vejo é que, assim, quando a gente começa um processo de rebranding, as lideranças estão envolvidas. Então, elas fazem parte desse processo também. Então, elas constroem junto. Isso é muito mais fácil para as lideranças entenderem o quão isso impacta o negócio, né? E quando a gente está falando de brand, a gente está falando de estratégia de negócio. Então, é para lá que a gente vai. É um direcionador de quais são os caminhos que a empresa vai ter agora. Então, eu acho que a dica que eu dou é, sempre que você for começar um processo de rebranding, pensa nesse processo que você precisa envolver essas lideranças ou pessoas chaves desde o início do processo. Que isso já é uma etapa para materializar isso dentro de casa e elas conseguirem coordenar isso, ajudar, no caso a gente que está nesse papel, né, de líder ali, de branding e tudo mais, né? Então, eu acho que essa é a grande dica que eu dou. Legal, Lu. Complementando isso de dicas, eu acho sempre importante você tentar se colocar no lugar do stakeholder que você, o seu produto, o seu time interage mais. Então, por exemplo, se você... a gente pegou aqui o caso da Meta, né? Mas ou qualquer empresa que tenha investidores e tem que ter um trabalho de relacionamento com os investidores, trabalho de RI, talvez, a forma que o investidor sente sobre você, sobre a sua empresa e sobre o quão claro você se comunica, isso é a marca também. Tem gente que chama isso até de investor branding, que é a forma que o investidor, esse stakeholder, percebe a sua empresa, percebe a sua marca. Da mesma forma como eu usei o exemplo do employer branding, ou até
um branding focado em fornecedores que são super importantes para sua empresa e são stakeholders extremamente relevantes e até, assim, cruciais para certas operações, e é bom que ele tenha o valor percebido da sua empresa, da sua marca, seja bem alinhado com ele. Então, acho que é sempre muito importante você estar pensando quem são os stakeholders que entram em contato com a sua marca e se colocar no lugar deles. Como você está resolvendo o problema deles, ou como eles estão resolvendo um problema seu, o que eles esperam de você, o que eles desejam do relacionamento com a sua marca, com a sua empresa ou com o seu time. Então, você sempre tentar entender nesse modelo de stakeholders e também se colocar no lugar deles. E aí, como a Lu falou, fazer bastante pesquisa, conversar com eles, intencionalmente tentar buscar conhecer mais sobre a visão deles. Acho que isso é fundamental para qualquer trabalho de rebranding, e não só para rebranding, até quando você decide manter a sua marca, né? Ou seja, continuar o seu trabalho de branding, mas para evoluir, para crescer, para acertar mais e garantir que você está fazendo um bom trabalho, seja qualquer trabalho ou área for, é bom você estar sempre em contato com esses stakeholders. Perfeito. E aí uma curiosidade que eu fiquei aqui, até trazendo para um exemplo mais específico, do universo de produtos, né? Eu trabalho como consultor aqui em produtos digitais na K21 e a gente muitas das vezes acaba tendo contato com times, né, que tem um desafio de reposicionar o seu produto, muitas das vezes, mas dentro de uma empresa, né, de uma organização ou de uma holding, de algo maior, que talvez eles não tenham tanta influência. Mas o mercado exige que eles consigam ter um reposicionamento daquele produto específico, assim. Como que nesses casos é possível também fazer um reposicionamento de um produto específico dentro de uma marca maior? Quais são os pontos de atenção, assim, que vocês enxergam que é importante? Então, acho que isso esbarra bastante num outro assunto, que é a arquitetura de marca, né? Que é a forma que você organiza as marcas e organiza as qualidades dos produtos que uma empresa oferece. Então, vamos pegar um exemplo bobo aqui, mas eu acho que ele é simples para ilustrar um tipo de arquitetura de marca, que é a Unilever. Debaixo da Unilever tem muitas marcas, são várias marcas que são produtos completamente diferentes um dos outros. E aí, você falar de cada marca é bem simples, e a Unilever acaba sendo só mais uma marca de holding, como a Meta é. O exemplo da Meta / Facebook é. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma empresa que acabou de fazer uma aquisição de outra empresa que está no mesmo ecossistema. Então, eu também trabalhei na Stone, né? E lá a Stone passou por um período, acho que até hoje ela também tem esse costume de fazer aquisição de várias empresas do ecossistema para expandir as soluções de produtos financeiros. E aí, naturalmente, tinha o desafio, né? E agora? Isso é um produto Stone ou isso é um produto separado que a gente comunica ele completamente diferente? E eu volto de novo no stakeholder. Esse stakeholder que você está se comunicando é o stakeholder que todos os produtos dentro dessa empresa são direcionados? Então, ainda no caso Stone, vamos pegar o exemplo de um lojista, que deve ser o principal cliente deles. É um produto focado nesse lojista ou é um produto focado na gestão de estoque do lojista ou na gestão da parte financeira de impostos desse lojista? Às vezes não é ele, às vezes é o CFO da empresa, no caso de um lojista, certamente não teria um CFO, seria alguém que faz ali a gestão financeira. Então, às vezes são stakeholders completamente diferentes, mas conectados. Então, assim, é muito importante que a liderança da empresa entenda que se um determinado produto dentro da empresa, um produto dentre vários, ele fala com um stakeholder bem diferente, ele deveria ter um pouco mais de liberdade para poder se desenvolver, e às vezes aquele produto dentro da empresa acaba fazendo um spin-off, né? Então, isso é bem comum em empresas de software house que desenvolve vários produtos e soluções para os seus clientes, cria um produto dentro de casa, vê que aquele produto é super relevante e fala, pô, agora a gente precisa de um time dedicado ali. Se eu não me engano, a Fundação Estudar, ela tem essa dinâmica, tem diversos projetos internos e às vezes um projeto fica tão maduro que agora ele é uma marca totalmente separada e que precisa ser tocado como se fosse uma empresa separada, uma entidade separada. Isso é bem comum e é importante estar atento a isso, né? E aí, voltando de novo nos stakeholders, quem é que você está atendendo, quem é que você está interagindo? Eu acho que ainda, Rafa, usando o exemplo da Unilever e dessa arquitetura da marca Unilever, quando a gente olha para as várias marcas que estão embaixo desse guarda-chuva, né, a gente consegue identificar bem claro isso que você trouxe do stakeholder, né? Então, por exemplo, a gente tem dentro da marca Unilever
a marca Comfort, por exemplo, que está falando sobre produtos de limpeza, né? Sobre sabão em pó, sobre amaciante. Só que a gente tem, por exemplo, a outra marca que acho que não me recordo, mas talvez seja Que Bom, que está dentro da Unilever. E essa marca é uma marca de alimentação. Então não tá? Acho que eu usei o exemplo errado, né? Não, acho que tá fazendo sentido. Mas eu acho que o stakeholder ainda é o cliente, é só uma segmentação de cliente diferente. Desculpa, o que eu quero dizer é que dentro da Unilever, a gente tem... pode ser o mesmo stakeholder, mas que consome marcas distintas, né? Dentro da própria Unilever. Então, eu acho que essa é a conexão com o exemplo que você trouxe. Maravilha. E aí, gente, uma pergunta que tá aqui na minha mente é o seguinte, a gente falou várias coisas de rebranding, a gente falou do porquê o rebranding, qual o impacto que isso tem no cliente, qual o impacto que isso pode ter no negócio, quais são os desafios dentro do rebranding, se os times de produto, quando eu tenho uma marca dentro de uma marca maior, se eu tenho um desafio de reposicionar, como é que isso acontece, mas a pergunta que tá aqui na minha mente, eu não sei de quem tá ouvindo também, é quando que eu começo a fazer um rebranding? Beleza, eu tô atento a esses aspectos, tô conversando com o meu stakeholder, tô conversando aqui com o meu cliente, tô vendo que tem aqui oportunidades, mas de fato, quando fazer um rebranding? Será que isso não é talvez só uma melhoria que eu tenho que fazer aqui no meu produto, um ajuste aqui na minha comunicação, ou de fato eu preciso de um rebranding? Quando começar a pensar no rebranding? Eu acho que essa é uma pergunta de $1 bilhão, né? Porque, por exemplo, no caso que a gente mencionou, a Meta, o Facebook, é uma decisão que impacta profundamente o negócio, tem um custo altíssimo, né? De mudança de comunicações, mas realmente é uma coisa muito difícil, assim, de decidir. E eu não conheço um framework muito certeiro, assim, né? Talvez uma receita de uma receita de bolo certeira. Mas uma coisa é você se perguntar, a forma que a sua marca é percebida hoje é o que vocês desejam? É o que a empresa deseja, os líderes da empresa desejam que é a forma que ela deveria ser percebida? Se sim, não tem muito o que mudar, né? Assim, você não conserta o que não está quebrado. É um ditado popular, mas eu gosto disso. Principalmente aqui dentro de casa, na DXA, a gente se considera uma startup, apesar de ter 10 anos e já ser bem madura, mas eu gosto de simplificar operações, mas não sei se é o caso de todo mundo que está ouvindo a gente, né? Então, assim, eu acho que se o valor percebido do seu cliente é justamente o valor que vocês desejam que seja percebido, e esse valor percebido, ele está diferenciado, ou seja, a sua marca, ela é bem diferenciada da sua concorrência e ela não é confundida com outros competidores, não vejo muito motivo de mudar, a não ser que você deseja expandir, você deseja ir além. Então, por exemplo, você deseja fazer... tem muita gente que chama de extensão de marca. Então, hoje eu sou a Nespresso e faço café solúvel, mas agora eu quero fazer um hardware, que eu vou começar a criar cápsulas, e é uma nova forma completamente nova de você começar, de você consumir café dentro de casa. Então, acabou que a gente continuaram usando a marca Nespresso, né, desse exemplo que eu tô dando, e você continuou usando a mesma marca, mas fez essa extensão. Então, olha aí, tem um caso de uma marca muito grande, vale bilhões de dólares, que fez uma mudança grande de solução, de valor percebido, mas sem mudar totalmente a identidade, o nome dela. Mas ela não deixou de passar por um rebranding, porque agora Nespresso não é mais café solúvel, pelo menos, ou um tipo de café qualquer. Agora Nespresso é até o nome da máquina, as pessoas chamam a máquina Nespresso de Nespresso, é uma nova categoria. Certamente tem um valor diferente também percebido pelo cliente. Às vezes o rebranding ele pode não mudar o nome, nem mudar o logo ou o símbolo da empresa, mas mudar a forma que é comunicado, ou mudar o produto ou a principal solução. Isso às vezes já é um rebranding. Eu acho que assim, eu dei um pouquinho de volta nessa resposta, porque nessa pergunta, porque é uma pergunta sem uma resposta definida, assim. Eu acho que você tem que estar sempre bem instruído e entendendo se o que você deseja comunicar e o valor que você está gostando de gerar é o valor percebido de fato. Eu acho que, resumindo talvez um pouquinho o que você trouxe, Rafa, o nosso cliente está percebendo aquilo que a gente quer sobre o nosso produto ou serviço? Se sim, tá tudo bem.
seguimos assim. A gente quer ter desenvolver ou ter uma nova fatia de mercado? Opa, então a gente precisa pensar num rebrand ou num próprio brand, como é que a gente vai levar isso? Seja para um produto ou para um serviço. Mas não tem receita pronta mesmo. Eu acho que isso é como algumas coisas que a gente já citou aqui. É ouvindo, é olhando concorrência, é vendo como é que está essa sua autoridade no mercado sobre aquilo que você quer tá se posicionando, né? É medindo isso de alguma forma. Eu acho que a gente também não trouxe essa questão das métricas, mas isso a gente consegue fazer, a gente consegue medir e vale a gente saber como é que a gente tá sendo percebido, né? Então é isso, eu acho que sem receita pronta. Lembra que brand é uma estratégia, e se a sua estratégia é ficar como você está hoje, então permaneça, né? Mas não, eu quero mudar, eu preciso evoluir, eu preciso atingir um outro público, chegou a hora de fazer brand. Lu, já que você comentou aí de métricas, eu como uma pessoa que adora produtos, eu já fiquei curioso, eu queria ouvir de você aí, Rafa, vocês hoje que estão olhando, né, para essa parte de branding, quais são as principais métricas que vocês olham e que ajudam vocês a tomar decisões no dia a dia, ou saber se vocês estão no caminho certo ou não? Agora eu fiquei curioso, eu queria essas dicas aí. Bom, eu acho que tem algumas maneiras de você medir a percepção de marca, né? Então, internamente, você consegue avaliar isso, o quanto você é percebido internamente, né? Enquanto os valores, os seus valores estão alinhados aos valores da marca onde você está inserido. Então, isso a gente consegue fazer. Eu acho que existem várias formas de medir. Eu acho que depende muito do seu serviço, do seu negócio, do seu cliente. Então, assim, dentro da K21 hoje, a gente tem algumas pesquisas, algumas análises que a gente faz que trazem um pouquinho dessa resposta. Mas eu acho que talvez a métrica principal é perguntar para o seu cliente o quanto ele está satisfeito com aquilo que está sendo entregue, né? E arrumar maneiras de centralizar isso, seja... Como é que eu posso analisar esses dados, né? Como é que eu posso analisar que seja essa entrevista com o meu cliente, né? Então, hoje, por exemplo, dentro da K21, a gente usa bastante Fit for Purpose, né? Que quer dizer o quê? Que a gente olha para esse propósito do cliente, o quanto ele está sendo atendido ou não, né? Isso te dá uma resposta sobre essa percepção de marca. Cara, será que o propósito daquilo que foi... o meu propósito está sendo atendido com aquele serviço, com aquele produto que foi entregue, né? Então, eu acho que existem várias formas. Talvez o Rafa pode trazer mais alguns exemplos, mas hoje, dentro da K21, são algumas coisas. A gente faz bastante entrevista, né? E a gente tenta cruzar esses dados, essas informações. A gente desenha personas, isso é legal para a gente saber o que essas pessoas sentem, o que elas estão buscando. Então, a gente tem uma estrutura de persona na K21 bem legal, assim, desde dos nossos produtos de treinamento aos nossos produtos de consultoria, com quem que a gente está conversando, o que ela gosta de fazer, né? E isso vai te dando insights, se a gente está entregando ou não esse produto de maneira aderente a esses clientes, né? Assim, de métricas, bem alinhado com isso que a Lu falou. E até o que ela já tinha falado antes de você estar sempre conhecendo mais esse cliente com quem você está se comunicando ou o stakeholder que você está se comunicando. Assim, e aí você pode medir algumas coisas, né? Geralmente, a lealdade à marca é uma forma de você medir, assim, o quanto ele deixaria de consumir a sua marca para consumir outra marca. E aí, lembrando, são métricas bem qualitativas, mas que são bem específicas. São específicas o suficiente de você conseguir ir e ter uma resposta bem clara de se você está atendendo ou não, se você tem uma lealdade de marca ou não, ou se você tem um reconhecimento de marca, né, de nome. Então, entre algumas marcas, ela é reconhecida como a principal palha de aço, né, assim, usando um exemplo de mercado de consumo. Uma outra coisa também é a qualidade percebida, de você entender se você tem uma proposta de valor única, né, ou em inglês, não sei se é a melhor forma de traduzir, Unique Selling Proposition, né, que se o que a pessoa, se a percepção de qualidade da pessoa está alinhada com o seu Unique Selling Proposition, beleza, então você tá ali, você tá atendendo o que você deveria e o que você deseja. Mas se tá distante, por isso que é qualitativo, se tá distante, não é metrificado, não é simples de você simplesmente ajustar, encaixar ou corrigir para um lado, né? Não é algo mecânico dessa forma, é muito de percepções de valores e símbolos e signos. E aí outra coisa também é
a associação de marca. Geralmente a sua marca é associada ao quê? Aqui adjetivos. Isso é uma forma muito simples de você ver como é que a sua marca ela está sendo enxergada pelos clientes ou stakeholders. Então, essas são algumas coisas que você pode quantificar, metrificar através de pesquisas qualitativas, mas é difícil de você, com esses insumos, você tomar uma decisão mecânica ou quantificável, né? É uma métrica bem subjetiva, de certa forma. Muito interessante vocês falando dessa questão das métricas, e aí, Rafa, você trouxe o termo, né? Métricas muitas vezes qualitativas, mas que conseguem ser específicos o suficiente para tomarmos decisão sobre como a nossa marca está sendo percebida, né? Eu lembrei de um vídeo que eu adoro. Vou colocar aqui também, gente, nas nossas referências aqui no nosso backstage. Então, você que está ouvindo a gente, se quiser acessar aí, k21.link/lovetheproblem. Lá você consegue acessar todos esses links e essas dicas. Mas a dica que eu quero trazer aqui é um vídeo que tem do Gibson Bidle. Ele é o VP de produtos do Netflix. E aí ele fez um vídeo para falar sobre a estratégia de produtos do Netflix em 2020. E é muito legal que quando ele fala de estratégia de produtos, ele traz 3 elementos que eles, no Netflix, eles acreditam que é fundamental. Que ele fala que é encantar os clientes, crescer a margem e fazer algo difícil de ser copiado. E ele acredita muito que esses 3 elementos juntos fazem com que o Netflix seja uma marca, tenha uma percepção de marca. E eles conseguem se diferenciar ao longo do tempo numa estratégia de produtos. Então, eu consigo enxergar muito claramente pensando no Netflix, porque eu consigo olhar várias empresas que se propõem a entregar conteúdo por meio de uma plataforma de streaming, mas dá pra perceber claramente algo que o Netflix construiu, que é difícil de ser copiado. Eu vejo, assim, muitas vezes eles estão à frente na experiência em vários aspectos. Eles conseguem lançar conteúdo com uma frequência muito maior do que seus concorrentes hoje em dia, ao mesmo tempo que eles estão preocupados em encantar o cliente cada vez mais. Então, são funcionalidades que são lançadas e a margem deles crescendo. Hoje, o Netflix eu pago muito mais do que eu pagava quando eu comecei, e meio que a gente vai aceitando isso, né? Sei lá, eu não fico me questionando porque o Netflix ficou tão mais caro, como eu me questiono de outros produtos, porque eu acho que tem essa percepção de marca que eles estão provavelmente, eu sei que a margem não cresce proporcional ao valor que eles cobram, mas ao longo do tempo eles conseguem trazer uma maior percepção de valor em cima da marca deles, e me conecta muito com isso que vocês trouxeram. De alguma forma, olhar para esses aspectos, entender essas métricas também é uma forma direta da gente perceber como a nossa marca está se tornando mais valiosa e como nós somos percebidos pelos nossos clientes. Então, Guga, bem legal isso que você está trazendo, me lembra bastante do livro de 0 a 1 do Peter Thiel, Zero to One. Peter Thiel é um dos fundadores da PayPal e um dos primeiros investidores do Facebook. Ele hoje é mais um investidor do que qualquer outra coisa, mas também foi um empreendedor. Nesse livro ele fala mais sobre negócios, né? E ele fala sobre diferenciação e sobre como toda empresa deveria almejar o monopólio. E aí ele não fala o monopólio de uma forma que você destrói essa concorrência, mas você é tão diferente e único que não tem quem consiga competir com você. E eu acho que na sua marca você buscar diferenciar, e aí esse livro ele fala mais sobre negócio, mas a marca, por ser algo estratégico, tem muito a ver com, e é bem relevante para o negócio. E é justamente, a marca ela tem que estar sempre buscando se diferenciar. O Neil Meyer, que eu falei no início do programa, né, do livro Brand Gap, tem uma coisa que ele fala se você não consegue ser o número 1 ou o número 2, você tem que mudar de categoria. E aí isso está muito desse rebrand, né? Então ele até usa o caso de uma empresa, se não me engano o nome é Framework, que era um software de processamento de texto, e ele não conseguiu ser o número 1, não conseguiu combater o Word ou o segundo lugar. Eu confesso que eu não sei qual é o segundo lugar. E aí ele tentou se posicionar como algo parecido, que era publicação de texto. Então, assim como tem o Adobe InDesign, se eu não me engano, ele conseguiu ser o número 1 nessa categoria. É uma categoria próxima, antiga, mas é uma categoria onde ele consegue dominar. Isso é algo de negócio, mas também é algo de marca e de você comunicar e se diferenciar com clareza. Que massa. Então, se você não consegue se destacar no mercado onde você tá, cria um mercado que ninguém sabe que existe, mas que pelo menos você é o número 1 aí. Eu acho que essa é uma estratégia difícil, mas talvez infalível. Maravilha.
Gente, poderíamos morar aqui nesse episódio. Ah, Guga, você sempre fala isso, mas é que é verdade, né? É de coração. Então, quando é de coração, a gente repete mesmo. Mas, infelizmente, nós estamos caminhando aqui pro nosso fim, mas eu não queria terminar aqui sem antes ouvir aqui uma mensagem final de vocês e dicas também para quem tá procurando aprender mais sobre branding, rebranding e se aprofundar no assunto. Então, Lu, gostaria de começar com você. Qual a mensagem final que você deixa aqui sobre esse assunto de rebranding para quem tá ouvindo a gente? E já aproveita e traz as suas dicas finais aí também. Ah, é muito legal. Eu acho que a primeira se você ainda não conversou com seu cliente, marca amanhã um papo com ele. Vai lá e escuta ele, porque ele vai te trazer insights que às vezes na sua cabeça tá claro, mas pro seu cliente não tá. E quando a gente tá falando de marca, como é que, e de branding como que o cliente te percebe, como que ele percebe a sua marca. Então, a primeira coisa, vai escutar ele. Outra coisa você olhou, faz quanto tempo que você não olha para os seus concorrentes, né? Quem são os seus concorrentes diretos ou indiretos, né? Você sabe quem são eles? Então, o que eles estão fazendo? Aonde que eu me diferencio, né? Então, acho que esses são pontos bem, bem importantes, assim. E eu acho que eu queria trazer algo que sobre a experiência que você está proporcionando para o seu cliente também. Porque a experiência é como você vai levar a sua marca para o seu cliente. Como é que a sua promessa de marca está chegando para o seu cliente, né? Então, eu acho bem legal você olhar para essa experiência. E essa experiência é olhando para essa jornada dele, enquanto serviço, enquanto produto, né? Qual é a jornada dele? Em cada etapa dessa jornada, como é que essa marca está sendo percebida, né? Então, se você não olhou ainda para essa jornada, também te dou essa dica de você olhar, de mapear isso. Eu acho que isso pode trazer bons insights, assim. Então, eu acho que são coisas que talvez a gente não trouxe tão claro, mas é um bom começo. E, só para ficar na cabeça de vocês, que branding é estratégia. E é total estratégia de negócio e estratégia de marca. E antes de você ir para fora, você precisa, para dentro, levar essas pessoas para esse processo e fazer com que todo mundo esteja alinhado para que essa marca seja vista e personificada, né? É isso. Muito bom, Lu. Gostei bastante assim das suas considerações finais e da minha eu vou manter breve, até reforçar de novo no Meyer, se vocês puderem pegar um livro só sobre branding, que seja esse Brand Gap, ele é muito bom, muito simples, ele é até razoavelmente curto, tanto é que na academia ele nem é tão usado como referência, mas todo mundo na academia adora ele. Eu posso falar isso que no meu sou mestrando e lá a gente referencia ele o tempo inteiro, mas enfim, só para reforçar que ele é muito bom. E ele fala uma coisa que a construção de confiança é o objetivo final, fundamental da construção de marca. E se o seu consumidor, seu cliente, seu stakeholder não tem essa confiança, tem alguma coisa errada com a marca. Às vezes você precisa reforçar ela ou você precisa mudar ela para ter uma nova oportunidade da construção dessa confiança. Então, mas o que a Lu falou de você estar sempre entendendo e conhecendo e conversando com seus clientes, isso é fundamental para todo mundo, desde o RH até o financeiro, principalmente o time comercial, o time de marketing, então nem se fala. São pessoas que têm que estar o tempo inteiro conhecendo quais são as dores, mas não só quais são as dores, de quem são essas dores que estão sendo solucionadas pelo seu produto. Maravilha, adorei assim as dicas. E se eu puder deixar uma dica aqui também, uma coisa que eu aprendo muito com você, Lu, no dia a dia aqui no trabalho. Você falou sobre conversar com o cliente, né? O Rafa também trouxe aqui a perspectiva de conversar com stakeholders também durante o episódio. Acho que tem uma habilidade muito importante aqui que vale não só para quem tá pensando em branding, mas vale para a vida também, que é a arte de fazer boas perguntas. E isso só se aprende na prática. E eu aprendo muito isso com a Lu quando a gente tá junto, interagindo com clientes, em conversas dentro aqui de casa da K21. E tem algumas dicas aqui de livros. Tem um livro clássico aqui que é O Teste da Mãe. Em inglês, The Mom Test. É muito legal, um livro simples que ensina a fazer boas perguntas. Tem um livro que eu tô lendo atualmente, ele só tem em inglês, mas que se chama Listen Like You Mean It, que é da Ximena Van Goesha.
vai estar aqui nas nossas referências, eu não sei pronunciar, mas vai estar aqui. E tem um terceiro livro que eu recebi essa dica hoje, ainda não li esse livro, mas é uma dica de alguém que eu admiro. Um abraço, Max. Uma pergunta mais bonita, que também fala sobre essa arte de fazer boas perguntas. São só algumas dicas, gente. Mas assim, essa arte de fazer pergunta é muito prática, né? De exercitar isso no dia a dia. Então, aprender a fazer boas perguntas, eu acho que é uma habilidade que vai te ajudar muito nesse desafio de rebranding, nos seus desafios aí do dia a dia, desenvolvendo o seu produto e gerando mais valor, seja qual for aí o seu trabalho. Rafa, Lu, muito obrigado pelo tempo de vocês estarem aqui no Love the Problem, e já tá feito aqui o convite pra gente continuar aí falando sobre branding, porque eu curti a dessa e tenho certeza que quem nos ouviu aqui curtiu também. Muito obrigado por me receberem. Como eu não lembro se eu falei, mas eu certamente falei antes com você já, Google. Eu sou fã do Love the Problem, já maratonei vários episódios aqui, não só lavando louça, como imagino que a maioria das pessoas ouvindo agora estejam fazendo, mas também viajando no Uber. Gosto muito de ouvir o programa, tá sendo bem legal fazer parte dele, e certamente aceito o convite para episódios futuros. Estou super animado. Eu também amei estar aqui com vocês. Acho que tem discussões e dicas muito legais que a gente conseguiu trazer, e estou muito feliz. Meu primeiro podcast, primeira vez no Love the Problem, primeira vez aqui com o Guga, com o Rafa, e espero que a gente possa se encontrar no episódio 2, hein? Já gostei, já quero, já pode agendar, Guga. Perfeito. Então, gente, muito obrigado por terem vindo até aqui no nosso episódio. Nos acompanhem aqui no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, e também nos acompanhem aí a K21 no Instagram também, @K21Global. A gente tem muitos conteúdos, a gente falou do teste da manhã aqui, tem um link tem um post no nosso blog recente sobre esse livro, tem lá dicas e resumo, confere lá que vale a pena. E a gente falou dessa habilidade de fazer boas perguntas, a gente falou aqui de conversar com o cliente. Não deixe de conferir também o Product Play, que é a nossa nova plataforma de conteúdo sobre desenvolvimento e criação de produtos digitais. Então confere lá, que eu tenho certeza que você também vai gostar e pode te ajudar aí nos seus desafios. Nos vemos na próxima, um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.